Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos aqui no caderno Trilhos de Aprendizagem, na página 39, na disciplina de Língua Portuguesa, tá? Na aula passada do Trilhas, nós falamos sobre os répteis, que são os animais que rastejam. Falamos sobre jacarés, lagartos, né? Sobre todas essa espécie que tem a pele aí coberta por escamas ou por placas muito duras. Como também nós estudamos em ciências, então já é do conhecimento de vocês. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre os gafanhotos. Os gafanhotos, eles são insetos. E também lá na disciplina de ciências, a professora falou para vocês que os insetos, os aracnídeos, eles são animais que fazem parte do grupo dos artrópodes. Tudo bem? Então, esses animais são invertebrados, não possuem coluna vertebral e nem crânio. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre os gafanhotos. Tudo bem? O gafanhoto, tem até gafanhotos que sabem até nadar. Eu acho que por essa vocês me esperavam, não é verdade? E tem nesse texto aqui explicando quais são as estratégias e dizendo quais tipos de gafanhotos que têm essas habilidades. Então não vale por aí você ficar tentando afundar o gafanhoto na água, fazer com que ele se afunde, porque de repente ele não é ele não tem essa habilidade, porque não são todos os gafanhotos que são nadadores. Tudo bem? Nós vamos começar a leitura do primeiro parágrafo e depois a gente conversa um pouquinho sobre a atividade, tudo bem? Aqui diz assim: além de bons cantores e saltadores, alguns gafanhotos são também exímios nadadores. Por essa você não esperava, não é mesmo? Mas a verdade é verdade. Existem espécies de gafanhotos que sabem nadar e fazem mergulhos longos, que podem durar até 1 hora. Nossa, haja fôlego. Já pensou ficar 1 hora debaixo d'água? Antes de mais nada, nem tente afundar no tanque aquele gafanhoto que pousou na sua planta. Ele vai se afogar. Vamos frisar mais uma vez que apenas algumas espécies apresentam essa habilidade. Os gafanhotos nadadores desenvolveram características físicas específicas. Uma delas é ter o terceiro par de pernas achatado, o que favorece seus movimentos debaixo d'água. Então vejamos aí, ele tem um terceiro par de pernas diferentes, tá? Essas pernas elas são achatadas e permitem o nado, tudo bem? Para segurar a respiração durante tanto tempo, esses gafanhotos semiaquáticos também precisam de outra adaptação. Seus espiráculos, ou melhor, seus orifícios por onde entra o ar, têm pelos maiores do que o normal. Assim que esses animais mergulham, no exato momento em que afundam suas cabeças, eles fazem 2 bolhas de ar, uma em cada lateral do corpo, entre o abdômen e suas pernas. Enquanto estiver debaixo d'água, ele retira o oxigênio exatamente dessas bolhas. Os pelos maiores dos espiráculos ajudam a segurar as bolhas de ar junto ao corpo do gafanhoto. Então, olha que interessante. Ao longo do tempo, esses gafanhotos que aprenderam a nadar, eles foram desenvolvendo algumas características, né? Foram desenvolvendo aí algumas estratégias e habilidades para que eles conseguissem ficar por muito tempo debaixo d'água. Vocês viram que é cerca de 1 hora. Tudo bem? Então, a gente observa aí 2 características principais, que é a formação do terceiro par de pernas, tá? E também, além disso, eles têm aí como é que fala aqui, gente? Os espiráculos, né? Que são os pequenos orifícios. Eles desenvolvem aí, criam essas bolhas de água. Uma fica perto do abdômen, outra fica perto das patas. E eles vão carregando essas bolhas enquanto vão nadando debaixo d'água. E vocês viram aí que eles têm uns pelos que ajudam também, né, a segurar essas bolhas. Enquanto eles estão nadando, eles estão usando o oxigênio que está preso dentro dessas bolhas de ar. Tudo bem? No último parágrafo diz assim: e por que será que esses gafanhotos mergulham? Vejam que curioso, essas espécies passam a vida nos aguapés, que são as plantas que vivem na borda dos rios, lagos e brejos. As mães gafanhoto colocam seus ovos dentro dos cabos dessas plantas e os filhotes, depois de nascer, continuam lá alimentando-se dessas plantas aquáticas. Pois bem, os maiores predadores dos gafanhotos são os passarinhos, e para escapar deles, os gafanhotinhos pimba
mergulham e ficam paradinhos, grudados nas raízes submersas dos aguapés danados, hein? Então, olha que interessante. Aí você podia falar, nossa, mas para que ficar 1 hora dentro da água, né? Passar por esse processo todo. Então, vocês estão vendo que é uma estratégia de defesa, né? Os gafanhotos, os filhotes das mamães gafanhotos, eles adquirem essa habilidade de nadar e aí essa habilidade faz com que eles possam fugir dos predadores, que são os passarinhos. Tudo bem? Esse texto, gente, ele é de Marco Gonçalves Llano, Laboratório de Ortoferologia, Universidade Federal de Viçosa, publicada na revista Ciências Hoje das Crianças, tá? Então aqui a gente tá vendo o desenho do gafanhoto, tá? Então vejamos aqui. Escreva um novo título para esse texto. Então, a partir de tudo que foi lido e do que a gente descobriu aqui sobre o texto, vocês vão dar um nome para esse texto, tá? Aqui você tá vendo que é Você Sabia. Qual outro nome você poderia dar para o gafanhoto? Tudo bem? Marque as alternativas que estão de acordo com o texto. Você vai ler as alternativas, aquelas que estão condizentes com o texto, você vai assinalar. E aquelas que não tiverem relação com o texto, você vai deixar em branco. Tudo bem? Lembrando que tem que ler devagarinho, prestar atenção no que foi lido, para ver se está ou não, essa informação está no texto ou não. Na número 3, releia o último parágrafo do texto para responder as perguntas. Onde os gafanhotos nadadores vivem? Olha aí, gente. Tem essa resposta aí no terceiro parágrafo, tá? Voltem lá no texto e dê uma lida. Onde as mães gafanhotos colocam seus ovos? Também está no último parágrafo. Quem são os maiores predadores dos passarinhos, dos gafanhotos? Também está no último parágrafo. Como a habilidade de nadar ajuda esses gafanhotos a sobreviverem? Como que eles conseguem, com essa habilidade de nadar, fazer com que eles sejam protegidos aí de alguma forma, tá? O que isso ajuda na sobrevivência deles? E aí, agora a gente termina aqui na letra D, tá? Vocês respondem aí, lembrando que se precisar novamente, voltem aqui ao texto, tá? Quantas vezes forem necessárias, leiam novamente, busquem as informações que estão pedindo no texto, tá? É sempre muito importante buscar as informações, ler para buscar as informações, tudo bem? Opa, deu uma viradinha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse texto. Ele traz informações bem curiosas sobre os gafanhotos. E até a próxima. Um grande beijo!